Lá na Confronto, Marcos, vocês têm também um trabalho de marketing que dá uma visibilidade enorme para a marca, né? Placas gigantes. Eu queria que você me falasse um pouco assim, sobre alguns pontos de atenção. Eu imagino que o jurídico também seja um ponto de atenção dentro da operação de vocês. Né? Vamos lá. Alô? A gente sempre trabalhou, como eu falei para vocês, não esperando o telefone tocar, fazendo o telefone tocar. Às vezes a pessoa, corretor, seja lá quem for, chega lá para nós e fala assim: eu tenho um cliente interessado no negócio teu. E veja, quando você compra uma casa, você vai no cartório, faz uma escritura, registra, a casa é tua. O cliente não tem escritura. O cliente é teu cliente enquanto você estiver atendendo ele e fazendo um trabalho diferenciado. No nosso caso, que a gente trabalha 99% de imóveis comerciais, nossos inquilinos são empresários também, e às vezes muito maior do que os proprietários de imóvel. Então a gente focou em imóveis, apenas imóveis comerciais, que se a gente fosse começar a pegar de tudo, residencial e tudo mais, a gente não conseguiria dar um tratamento personalizado aos nossos clientes como a gente dá. Então, lá no escritório, todos os clientes são atendidos pessoalmente por mim, ou pela minha irmã, ou pela pequena equipe que a gente tem, que todos eles estão crescendo com a gente e estão preparados para dar um atendimento do mesmo nível que a gente dá. Mas, às vezes, o cliente quer falar com o Marcos ou ele quer falar com a Maria Tereza, mesmo que, às vezes, o funcionário esteja mais apto para atender, porque ele tem mais informação do que eu no negócio. Mas a gente sempre está disponível para atender os clientes. Tá? Com relação ao marketing, o nosso crescimento, ele cresceu muito no boca a boca. Né? Porque o que acontece? A gente se destacou no mercado, o que eu sempre fiz? Voltando, fazendo o telefone tocar. Eu sempre vendi para quem não quer comprar. Né? Então você via lá uma oportunidade, poxa, esse ponto aqui é um ponto que dá para pôr uma farmácia. Farmácia, quer se instalar aqui? Quer. Alguém tem que comprar um imóvel. João, você está com dinheiro aí aplicado, quer investir no imóvel? Quer. O João não queria comprar, não estava procurando, a gente levou a oportunidade para o João. Né? Então você vendeu algo para alguém que não queria comprar. Aquele imóvel não estava à venda, não tinha placa de venda, não tinha placa de aluga. De repente apareceu uma farmácia lá. Então a gente durante muito tempo trabalhou dentro do anonimato. Né? Porque abaixo do radar mesmo. Né? Daí o que aconteceu com a gente? Eu podia visitar um cliente, poxa, eu nunca ouvi falar da Confronto, que nome estranho, né, para o imobiliário. O que aconteceu? Sentava na frente do cliente e falava: sabe aquele supermercado? Foi o que coloquei lá, aquela farmácia, aquele banco, e assim por diante. Nossa, você fez tudo isso, foi, mas eu gastava lá 15 minutos de saliva para explicar quem eu era, para daí entrar no assunto que eu estava lá. Daí a gente, junto com o departamento de marketing, que praticamente não existia na época, a gente falou: poxa, a gente precisa divulgar um pouco mais o nosso trabalho. Então, como que faz isso, né? Vou pôr assim na placa: vendido pela Confronto. Poxa, mas eu não vendi. Alugado pela Confronto. Poxa, não aluguei. Então a gente criou uma placa assim: mais um negócio realizado. Então, de repente, uma casa, um terreno que estava lá, ninguém sabia que estava à venda, ninguém sabia que estava à colocação, aparecia uma placa nossa: mais um negócio realizado pela Confronto. E aquela placa, ela começou a se espalhar pela cidade e muitos clientes nos procuraram em função dessa mídia, assim, que foi uma coisa que aconteceu quase que sem querer. E hoje tem muita gente que nos copia na cidade e até em outras cidades. Com relação aos imóveis comerciais, o que acontece? A gente começou a focar muito em desenvolver centros comerciais. A gente desenvolve centros comerciais para clientes e a gente desenvolve centros comerciais para investidores que, juntamente conosco, compram o terreno e desenvolvem um empreendimento. Hoje, quando chega um terreno bem localizado lá no escritório, em vez de a gente pegar e simplesmente vender, muitas vezes, ou a maior parte das vezes, a gente consegue absorver esse terreno. Então, o que aconteceu? A gente, de uns 15 anos para cá, cresceu muito, em termos de volume de lojas para alugar. Então, qualquer pessoa que entra na cidade ali de fora, que queira abrir uma loja em Curitiba,
Ele vai passar num lugar, no outro, vai ver uma placa da Confronto, vai ver outro, telefone, eu vou ligar para a Confronto, se for um lugar que tem placa da Confronto. E daí acontece o seguinte, às vezes o cara liga para nós, dá um exemplo, com uma placa, um empreendimento nosso no Pinheirinho, e acaba alugando outro em Santa Felicidade, né? Então a gente tem uma capilaridade muito grande para conseguir inquilinos nesse segmento comercial. Assim como também, às vezes a pessoa liga para uma placa e é uma rede, e acaba alugando lá meia dúzia de lojas com a gente. Então, isso daí a gente conseguiu crescer fazendo expansão de diversas redes em diversos segmentos comerciais. A questão do BTS, ela funciona da seguinte maneira no negócio. Eu já falei para vocês com relação ali à segurança jurídica, mas a gente tem o outro lado, o mercado é soberano. Então tem muito negócio que o BTS é uma coisa recente, 2012, a gente está falando em 12 anos atrás, né? Então há 12 anos atrás, a visão do varejista era uma. Eu tenho alguns exemplos aqui de um parceiro nosso que tem uma grande rede de lojas de material de construção. Há 12 anos atrás, ele queria fazer lojas de 8 mil metros quadrados. A valor de hoje estaria pagando, sei lá, 200 mil reais de aluguel. Hoje, ele cabe numa loja de 2.500. O que ele descobriu? Que 80% do espaço físico da loja dele é responsável por 20% do faturamento. E que ele não precisa de toda aquela loja, ele está com custo muito alto de aluguel. Ele fica amarrado no contrato BTS. Então, o que aconteceu com esse cliente amarrado no contrato BTS para ele diminuir o custo dele? Ele começou a sublocar os espaços dele. Então, ele garante o aluguel lá para o proprietário, né, para o investidor, ele está amarrado no contrato BTS. Aí a gente vai lá e partilha o restante do imóvel, colocando outras operações que pagam aluguel para ele e a conta dele ajuda a fechar. Quando a gente faz um empreendimento comercial, geralmente você funciona da seguinte maneira: você não olha lá um terreno e manda fazer umas lojas, isso aí não funciona. Você, antes de fazer uma loja, você tem que saber quem que você vai colocar lá, qual que é a vocação daquele terreno. O varejo tem uma coisa maluca, ele é subjetivo, ele não é um padrão, uma commodity. O mesmo imóvel para um cliente que tem ali uma loja de colchão, outro tem uma farmácia, outro tem um açougue, o mesmo imóvel pode ter valor diferente para atividades diferentes. Então você tem que ir lá e tem que ver qual que é a melhor atividade para aquele ponto, né? E daí você monta o mix a partir daquilo ali. Tem outra coisa que você tem que ter, fazer o conhecimento para desenvolver um projeto. Não é simplesmente você ir lá entregar o terreno para o arquiteto e o arquiteto modula, fazer loja de 100 metros, 200 metros. Por que você fez 100 metros? Por que você fez 200 metros? Veja, uma farmácia precisa lá de 250 metros, mas de repente ele cabe em 240. Uma samba precisa de 100, mas de repente ele cabe em 70, conforme a conversa, conforme se você vai fazer banheiro compartilhado, não vai, se cabe mezanino e assim por diante. Então, se eu tenho 1.000 metros de loja e consigo economizar 20 metros aqui, 10 ali, 5 ali, no final das contas eu consigo pegar e ganhar uma loja. Porque a farmácia, ela, pelos 250, pelos 270 metros, ela vai pagar o mesmo aluguel, por 300 metros, não precisa de 300 metros para ela. Então, quando a gente faz um empreendimento comercial, esses centros comerciais, normalmente a gente já sai ou com alguns inquilinos fechados ou direcionado a alguns ramos de atividade, para você conseguir melhorar a performance do empreendimento. De novo, sem esperar o telefone tocar. Sem esperar o telefone tocar, a gente faz o telefone tocar. Então, a nossa questão de marketing funciona assim: como a gente tem uma carteira grande de inquilinos e temos também uma agenda de interessados em abrir lojas, também, embora não tenha mais Gazeta Mercantil, não tenha indústria de comércio, a gente sempre está pesquisando quem está se expandindo e tudo mais. Quando aparece um bom ponto, né, para a gente desenvolver um empreendimento, a gente vai atrás de uma determinada atividade. Um supermercado, uma loja de material de construção, uma loja de utilidade dessas. A gente sempre é o ou mais empreendimento. Você começa a fazer um empreendimento a partir de alguém. Geralmente, esses âncoras, eles são maus pagadores de aluguel. A operação de varejo hoje no supermercado, numa loja, maus pagadores no sentido de capacidade do negócio pagar aluguel, não que eles não paguem o aluguel. Tá?
Então o que acontece? Você quando monta um empreendimento, você às vezes, você tem que pegar e fazer ajustes para colocar o teu âncora, né? Então vai lá, precisa de 2.000 metros quadrados. Cara, vou colocar 1.500 embaixo e 500 em cima. E daí você coloca outras operações que vão te ajudar a equilibrar o retorno naquele empreendimento. Esses âncoras, a gente sempre coloca no empreendimento através de um contrato BTS. Você comprou um terreno, você vai gastar hoje, está muito caro para construir. Você vai fazer e o cara vai lá, rescinde o contrato com você, você fica perdido. Então você tem que ter, para iniciar um empreendimento, você tem que ter um contrato bem feito, para você realmente estar casado com alguém. O que acontece hoje é o seguinte, a maior parte dos inquilinos, como o varejo é muito dinâmico e a gente teve uma mudança, que nem essa loja de material de construção que eu exemplifiquei para vocês, que precisava de 8.000 metros e precisa hoje de 2.500, eles estão querendo fugir do BTS, porque eles não sabem como que vai ser a operação deles daqui 5 anos, daqui 10 anos. Então a gente tem tido uma barreira, quando você chega lá de fazer o contrato com empresas grandes, o cara assim, não, o BTS eu não faço. Eu assim, pera lá, vou construir para você vai pagar 3 meses de multa, não funciona. Então a gente tem negociado pelo menos 5 anos, 8 anos de BTS. O proprietário do imóvel quer a segurança, o inquilino, ele assim, como é muito dinâmico, é muito rápido as mudanças dos hábitos de consumo, né, então eles ficam um pouco preocupados em se amarrar no negócio a longo prazo. Muito interessante esse movimento, eu não tinha observado, não tinha parado para pensar, mas seguramente está acontecendo para muitos de vocês.